Quis o acaso que estivéssemos aqui hoje, não no dia 15, mas no dia 14 de outubro de 2020, a evocar aquilo que aconteceria no dia 15 e a partir da madrugada de 15 de outubro de 2017. Um feliz acaso. Feliz acaso porque nos permite fazer a ponte entre o que era a realidade antes da tragédia e o que é a realidade 3 anos depois da tragédia. E nós recordamos bem, os que aqui estivemos, por várias vezes, a primeira das quais, poucos dias depois desses tempos, infelizmente inesquecíveis, para os que os sofreram e para toda uma região que padeceu nas vidas perdidas, nos feridos, nas casas destruídas, nas empresas paralisadas, na vida como que imobilizada por semanas, por meses, não chegou a anos. Quem aqui esteve não pode deixar de recordar, eu recordo ao estar aqui mesmo, deixe-me que lhe diga, Sra. Ministra, o papel fundamental que a Sra. Ministra teve no acompanhamento das populações e dos autarcas, na capacidade de ouvir e de entender, na capacidade de, entendendo, decidir. Quantas vezes, ouvindo eu, dos autarcas, lamentos e queixas, ou pelo menos preocupações sobre o tempo da decisão. E ouvindo da Sra. Ministra, na altura, uma grande presidente da CCDR, o que vibrava com cada caso, porque conhecia-os todos, com cada casa, com cada empresa, com cada destruição, com cada município, com cada freguesia, e me ia dizendo baixinho, isto é mais fácil, isto é mais difícil, aqui há problemas em termos de obtenção de fundos europeus, ali há menos problemas, vai ser difícil recolher toda a informação depressa, vai ser mais difícil tomar decisão também depressa sobre essa informação. E aí se vê a capacidade de liderança. A Sra. Ministra foi, enquanto Presidente da CCDR Centro, uma grande líder. E os grandes líderes vêem-se nos momentos mais difíceis. E no momento mais difícil, com tudo o que tinha de mal-feitio, com tudo o que tinha de temperamento complexo, com tudo o que tinha de aparente reserva, viu-se que era sensível aos problemas, entendia os problemas e, sobretudo, resolvia os problemas. Assim tenha condições, como Ministra da Coesão Territorial, para poder, num momento tão importante como vai ser aquele que vamos viver nos próximos anos, tenha poder para fazer vingar a coesão territorial. Não o poder das ideias, esse tenho. Não o poder do conhecimento da realidade, esse tenho. O poder que só os meios, só os recursos, só a capacidade de intervenção permite. Passaram 3 anos. E eu não esqueço, antes, durante e depois do contributo da então Presidente da CCDR, o papel único, eu diria mesmo heroico, dos nossos autarcas, naquele caso, os autarcas da região atingida. Eu lembro-os um a um, e lembro a cara com que estavam, e ao percorrermos as povoações, e ao pararmos aqui e acolá, e ao ouvirem os dramas, eu lembro-me daquilo que diziam, daquilo que sentiam, uma emoção
muito superior àquela que hoje sentimos aqui hoje, ao ver de pé uma realidade destruída 3 anos atrás. Um a um. E mais os vereadores que os acompanhavam, e mais os responsáveis municipais, e mais os autarcas das Assembleias Municipais que também apareceram, e mais os presidentes de juntas de freguesia, e mais os autarcas das freguesias. Mas eu permito-me recordar, representando todos eles, os presidentes de Câmara. E o que era aquela sensação de impotência, de angústia, de falta de resposta a dar aos dramas das pessoas, de vontade de pôr de pé soluções precárias, de insistência constante para que o precário passasse a ser definitivo. Eu não recordo nada no mandato presidencial que se aproxima do seu fim, nada parecido com essas tragédias. Adiante falarei do que estamos a viver hoje. O que estamos a viver hoje é, noutra dimensão, gravíssimo. Mas é mais difuso, é mais disperso e por isso mais perigoso. E por isso mais emoliente. E por isso de resposta mais exigente. Mas em termos concentrados no tempo e no espaço, em 2 dias e meio, e numa região muito específica, o que foi vivido há 3 anos é, de facto, uma situação irrepetida e espero que irrepetível. E o que é impressionante é que desse passado de 14 de outubro de 2017 para o presente 14 de outubro de 2021, o que há realmente a reter é que se aprendeu com o passado e o presente já é futuro. O presente já é futuro. Não houve apenas o recuperar o que se perdeu. Não houve apenas o refazer o que ficou destruído. Há o programar o futuro. Há o projetar o futuro. Há o anunciar o que são iniciativas de futuro. Quando aqui se fala em unidade CDL, já não se quer apenas voltar à situação que se vivia em 2017, quer fazer-se muito mais a pensar em muito mais futuro. E isso é aprender várias lições. A primeira lição é de que o ambiente não é já aquilo que era no início da nossa democracia. O ambiente era uma preocupação importante no início da nossa democracia, na votação da Constituição, na votação das leis básicas sobre a matéria. Mas era, no fundo, uma realidade complementar de outras. Havia desenvolvimento económico, social e depois ambiental. Havia preocupações com a economia, com as finanças, com a situação social atrasada do país e depois havia preocupações com o ambiente. Hoje sabe-se que o ambiente é central. O ambiente é transversal e é central. Não há desenvolvimento económico sem ambiente. Não há desenvolvimento social sem ambiente. Não há desenvolvimento humano sem ambiente. Não há desenvolvimento cultural sem ambiente. Isso significa estar a começar todos os dias um percurso que se pensou estar acabado no dia anterior. Todos os dias. Porque as exigências em termos ecológicos, as exigências em termos da preservação dos ecossistemas, da neutralidade carbónica, do roteiro climático, são preocupações que se renovam todos os dias, dentro de nós e na Europa e no mundo, não havendo fronteiras.
tendo nós a consciência, tendo os autarcas a consciência, de que se trata de uma prioridade cimeira também para o poder local. E outra lição é de que não há democracia em Portugal sem um poder local forte. Não há. Foi essa uma das grandes diferenças, se não uma das 4 ou 5 diferenças nucleares entre o liberalismo da Primeira República e a democracia contemporânea. Entre aquilo que sonhava e que eu sonhava como constituinte em 1975, 76 e aquilo que se veio a concretizar. A nossa democracia é o que é, porque além do poder central, tem os poderes regionais autonómicos e tem um poder local forte. Forte, próximo das populações, próximo das pessoas, participado e participativo, que serviu de elemento de contenção nas crises sucessivas que tivemos na nossa democracia. Sem esse poder local, sem aquilo que ele soube conjugar no tecido económico e social, as crises teriam sido muito mais profundas. E esse poder local está a dar um passo muito importante hoje, que é o passo da descentralização. É um passo muito importante, porque é um passo que, ao ser dado, tem dificuldades, exige recursos, não apenas atribuições e competências, mas recursos. Mas é um passo que testa a solidariedade e prepara o futuro. Testa a solidariedade. É impressionante ver aqui representantes, não apenas dos municípios desta associação, do Planalto Beirão, não apenas das CIMs, mas municípios da região, solidários com aquilo que se viveu e com aquilo que se vive hoje. É assim que se cria o espírito regional. A descentralização vai-se aprofundando na vivência das populações e na vivência dos autarcas. Não é uma questão de lei, não é uma questão de direito, não é uma questão de regras ou de normas, é uma questão de vivência. E o heroísmo dos autarcas, de Estado aqui também, abriu caminho e está a abrir caminho ao aprofundamento dessa descentralização. Não pode ser um acordo entre Estados maiores, sejam de partidos, sejam de parceiros económicos e sociais. Tem de ser vivido pelas populações. Senão, não será. Senão, na hora da decisão, não será. Daí a importância deste processo. Daí a importância daquilo que aqui nos foi bem explanado em matéria de pós-euro. Daí a importância da conjugação entre o poder local e a descentralização de um lado e o poder central. É tão importante. Tem-se visto na pandemia. Porque a pandemia mostrou novamente como os autarcas foram heróis. Eu falei um a um com os 308 presidentes de Câmara do nosso país. E lembro-me, um a um, das histórias que me contaram. Do que tiveram de fazer para inventar material de proteção sanitária que não existia. Para encontrar testes que não existiam. Para encontrar máscaras que não existiam. Para proteger aqueles que não estavam protegidos. Para enfrentar situações nos lares que eram conhecidos e naqueles que se veio a conhecer. Para resolverem sobre como acolher os imigrantes que estavam a chegar e chegavam mais cedo porque desempregados noutros países ou porque dispensados do trabalho pela paralisação de outras economias. E os problemas da conjugação
das estruturas da segurança social e da saúde. Município a município. E não havia dois municípios com os mesmos problemas. Pareciam os mesmos, mas eram sempre diferentes. Porque eram irrepetíveis. Mas também aí se viu e se vê como no futuro qualquer esquema de descentralização aprofundada exige que haja uma ponte de diálogo com o poder central. Foi uma das conclusões que eu retirei da pandemia. E a imaginação saberá encontrar a fórmula de isso não travar a autonomia autárquica, mas ao mesmo tempo apoiá-la com um compromisso crescente do poder central, mesmo quando desconcentrado. Uma terceira lição, muito importante, já dela falou a senhora Ministra. Estamos a viver hoje, quem o diria, há 3 anos, uma situação diferente, difusa, mas muito complexa, que é um desafio que é nosso, que é da Europa e que é do mundo. E é um desafio muito complexo, porque nenhum de nós sabe quando terminará esta pandemia, nem qual a evolução da pandemia. Há um grau de imprevisibilidade enorme, numa realidade que é sanitária, mas que é social, que é económica, que é cultural, que é psicológica. Não é por ser a primeira pandemia neste tempo de novas tecnologias de comunicação, como as redes sociais, que o é. É porque há uma componente psicossociológica enorme nesta pandemia. É importante o que se passa quanto à vida e à saúde das pessoas, mas é importante o que se passa na percepção que as pessoas têm acerca da sua vida, da sua saúde e da vida e da saúde daqueles seus próximos, familiares, vizinhos, membros de comunidades de trabalho, de estudo ou de residência. E mais próximas e mais longínquas. E porque é uma realidade difusa, é fácil entrar-se numa de duas reações. A primeira, a dramatização excessiva. O pensar que estamos a viver uma situação que não terá solução. E a outra, a desdramatização excessiva. O pensar que não estamos a viver uma situação efetivamente grave. Ora, nenhuma destas percepções é correta. É imprevisível aquilo que vivemos, mas está-se a trabalhar para encontrar soluções. E deve trabalhar-se todos os dias em termos de comunidade para prevenir riscos, para atenuar riscos, não parando a atividade económica, social, cultural e cívica, mas fazendo tudo o que está ao alcance de todos nós, naquilo que depende de todos nós, para que os riscos sejam esbatidos, os nossos e os dos outros, e em especial os dos outros, para que haja o sentido solidário de comunidade. E por outro lado, é preciso que aqueles que viveram, e muitos viveram, o confinamento durante um período longo como nunca tinham vivido, não entendam que aquilo que se está a viver ou que se pode viver seja um desconfinamento sem regras, ilimitado.
nem é legítimo parar a vida da comunidade por causa da pandemia, nem é legítimo levar o desconfinamento a um ponto tal que se agrava desnecessariamente a evolução da pandemia. E é este equilíbrio, que é um equilíbrio difícil, que se tem de procurar. Não se pode fechar o país, como não se pode fechar a Europa nem fechar o mundo. Mas também não se pode entender que a abertura significa uma desresponsabilização em relação à vida e à saúde de todos os que integram as nossas comunidades. E há aqui um papel fundamental das pessoas. Fundamental das pessoas. As pessoas têm de encontrar maneira de não entrar em pânico, de assumir aquilo que é a vida da comunidade, mas ao mesmo tempo não entrar em euforias que acabam por criar problemas à comunidade. E é esse o apelo que neste momento em que nós verificamos que a vontade, quando quer ser firme e determinada e com uma causa pela qual vale a pena batermos-nos, permite ultrapassar todos os obstáculos, neste momento que temos a lição do que ultrapassamos e aqui ultrapassamos, da tragédia de há 3 anos, no que foi possível ultrapassar, é neste momento que nós temos de encarar o desafio que também é nacional, que é o desafio da vida, da saúde e da economia e do emprego e do rendimento e do futuro da comunidade. Temos de o fazer de uma maneira responsável, solidária e também corajosa. Hoje celebramos aqui a coragem de se ter enfrentado aquilo que se enfrentou há 3 anos. Temos de ter a mesma coragem, ou mais coragem ainda, porque se trata de um desafio mais vasto em termos de espaço e mais complexo e imprevisível em termos de duração. Mais coragem para enfrentarmos estes dias e estas semanas e estes meses em que estamos juntos. Ninguém está fora do mesmo barco. Estamos juntos. Quer isso dizer que temos que pensar o mesmo? Não. Estamos juntos, mas em democracia. Não estamos juntos em ditadura. Estamos juntos em democracia, no pluralismo e na diferença da democracia, mas estamos juntos. E estar juntos significa verdadeiramente fazermos tudo aquilo que possa contribuir para que a vida dos nossos concidadãos seja melhor no presente e no futuro. Nestes momentos, como há 3 anos, não faz sentido posições egoístas. Pode ser uma tentação. Eu penso em mim, nos meus familiares, nos meus próximos, e vou lutar pela sobrevivência, e vou ser egoísta, e vou colocar o meu ou os nossos interesses próximos acima dos interesses coletivos. É um erro. É um erro. É um erro porque essa atitude funciona em ricochete. Se eu for egoísta, porque é que os outros não hão de ser egoístas? E se todos forem egoístas, quem há de ser solidário? Serão aqueles que no pessoal de saúde estão na primeira linha do heroísmo cotidiano? Serão aqueles que no pessoal que satisfaz necessidades básicas para que a sociedade funcione estão também
numa linha cimeira da resistência nestes tempos de pandemia, são esses, que são muitos, que são milhares, mas só esses. Todos os demais podem considerar-se desvinculados dessa tarefa? Ninguém está desvinculado dessa tarefa. É evidente que eu assumo que quando estamos perante desafios destes, há os mais responsáveis. Aqueles que são eleitos para serem os mais responsáveis, são mais responsáveis. Como são sempre por aquilo que corre melhor e pior. E quando houver o apuramento de responsabilidades, e em democracia há sempre apuramento de responsabilidades, naturalmente os mais responsáveis são os mais responsabilizados. Mas isso não exonera todos nós dos pequenos, grandes gestos que são fundamentais para o todo coletivo. É um pequeno sacrifício, é o adiamento de um projeto, de uma ideia, é a limitação, a atuação mais cautelosa e preventiva quando pode e deve ser adotada. É o fazer o que é preciso fazer de uma maneira que não crie riscos desnecessários. Esse é o grande desafio deste momento. Por outra coincidência não prevista, como imaginam, é hoje em que estamos aqui a evocar o que se passou há quase 3 anos, a apontar para o futuro e a mostrar como é possível aprender as lições do passado, construindo um futuro novo e melhor. É hoje novamente declarada a situação de calamidade, que é um agravamento da situação de contingência que vivemos e que visa, obviamente, impedir a necessidade de se avançar para graus superiores de intervenção no domínio da vida e da saúde. E é fundamental que assim seja. É fundamental para a vida dos portugueses. É fundamental para o emprego dos portugueses. É fundamental para o salário dos portugueses. É fundamental para a situação de famílias, de empresas e de comunidades. Mas isso implica que cada qual seja responsável por si próprio. E essa responsabilidade por si própria significa que nestes tempos mais vizinhos saiba ir mais longe do que já foi, no sentido de cumprir a sua função para que a sociedade não pare, a economia não pare, mas ao mesmo tempo se não verifique um agravamento desnecessário das condições que vão condicionar, vão limitar, vão constranger a economia e a sociedade. E é isso aquilo que é o apelo que hoje se deve fazer aos portugueses, um apelo sereno para uma reação serena, um apelo sereno para um comportamento sereno, um apelo sereno para um comportamento solidário, para que possamos, daqui por uns meses, que não por 3 anos, reencontrarmos-nos como nos reencontramos aqui hoje, aprofundando a descentralização, reforçando o poder local, levando mais longe a nossa democracia, superando a crise económica e social, e nos possamos encontrar dizendo, tal como aconteceu em Tondela, no dia 14 de outubro de 2020, nós hoje
neste fim de primavera ou começo de verão de 2021, podemos dizer que estamos a dar passos em termos de recuperação da crise económica e social, só possíveis porque naquele outubro de 2020, naquele final de outubro de 2020, na transição para o inverno, nós soubemos fazer o que estava ao nosso alcance para ganhar tempo que permitisse aquilo que é agora um sinal de recuperação de uma crise económica e social profunda. E ganhámos tempo salvando vidas e tratando da saúde. Ganhámos tempo evitando uma pressão para além de limites indesejáveis no Serviço Nacional de Saúde e, em geral, no Sistema Nacional de Saúde. Ganhámos tempo dando fôlego ao Sistema de Saúde e ao Serviço Nacional de Saúde, mas também à Segurança Social, mas também à sociedade civil, mas também às comunidades locais, para poderem continuar a viver no seu dia-a-dia, na sua economia, na resolução dos problemas básicos dos portugueses. E com isso, conseguimos com que o desemprego, em vez de aumentar 500, 600, 700 mil, tivesse aumentado apenas 200 ou 300 mil e a recuperação desse aumento de desemprego fosse mais rápida. E que a paragem das empresas ou as dificuldades financeiras das empresas atingissem menos empresas do que aquelas que poderiam ser atingidas. E que as famílias, sofrendo da crise sanitária e da crise económica e social, fossem em menor número e, sobretudo, sofressem menos, por menos tempo do que poderiam ter sofrido. Isto depende da conduta de cada dia. Como dependeu, há 3 anos, da coragem de criar condições para pôr de pé o que estava destruído, para fazer um levantamento difícil, para fazer as negociações cá dentro e lá fora, na Europa, difíceis, para obter os fundos difíceis, para encontrar depois estruturas e capacidade e força anímica para reconstruir. Isso foi feito. Está aqui feito. Está feito por muitos outros lugares da região centro, naquilo em que se pôde reconstruir a vida das pessoas e das famílias. Temos de fazer exatamente o mesmo, não apenas na região centro, mas por todo o país, ao longo das próximas semanas e meses. E vamos fazê-lo. E vamos fazê-lo. Mas só vamos fazê-lo se todos o fizermos. Se houver uma parte que não queira fazer, vai ser mais difícil de fazer, vai demorar mais tempo a fazer. E será o todo que sofrerá. Muito obrigado, caríssimos autarcas. Muito obrigado, Sra. Ministra, do tempo em que não era Ministra, do tempo em que já é Ministra, e esperando que tenha condições para ser tão boa Ministra quanto foi Presidente da CCDR Centro. Muito obrigado às populações, no fundo ao povo anónimo, porque foi esse povo anónimo que soube sempre acompanhar, mesmo nos momentos difíceis, os seus autarcas. Soube sofrer, soube esperar, soube lutar, soube reconstruir. Muito obrigado a todos, em nome de todos os portugueses.